Eu me envolvi com ele, mas eu não tinha noção, eu não sabia que ele era comprometido, que ele era uma pessoa casada. E o que eu achei mais errado da história toda não foi nem eu saber. Foi simplesmente da encruada, né, da frouxa, da esposa dele, achar que tinha o direito de me perseguir. Eu conheci ele através de um bate-papo, de uma sala de bate-papo do UOL, né? A gente pode entrar pelo chat do computador ou até pelo celular mesmo. Hoje em dia acho que tem pelo celular. E conversando, a gente decidiu trocar número de telefone. E assim aconteceu. Porque assim, a gente sempre, quando a gente estava se conhecendo, a gente sempre fazia por onde? Entrar na mesma sala. É difícil? Era difícil. Mas a gente conseguia. Tinha uma hora que a sala estava cheia, a gente não conseguia, mas enfim. Quando pegamos confiança, trocamos número de telefone. E eu morava no interior de São Paulo, né? Como é que fala? Interior não, região metropolitana. Na cidade de Guarulhos. E ele morava na capital. Na capital paulista. É muito longe? Não. Mas assim, para você conhecer uma pessoa, para você sair do seu lugar, ou até mesmo um local intermediário, que ele vai até certo ponto, você também, você tem que criar uma certa segurança, né? Aí ele falou que tinha conversado comigo dizendo que era solteiro, que não tinha ninguém, que na verdade ele tinha tido uma filha, mas com uma ex-namorada, nunca falou que tinha sido casado. Eu falei, mas você nunca foi casado? Ele, não, isso aí não. Só foi assim que ele me respondeu. Eu também não entrei em detalhes, não. Pois bem, começamos a criar mais intimidade e eu criei coragem para ir conhecer ele, né? E ele também. O que a gente fez? Dentro como ele morava na capital e eu no interior não, na região metropolitana, não era tão perto, a gente decidiu assim, que ele viesse até a rodoviária Tietê, né, pra me ver. E eu sairia de Guarulhos e pararia também na rodoviária Tietê. Pra mim não tinha problema nenhum, porque eu conheço bem algumas regiões de São Paulo e pra mim não tem problema nenhum. Então, assim, são pontos que eu confiava em conhecer alguém. E foi assim que aconteceu. O horário de encontro. Minha mãe falava encontro, meu Deus do céu. Eu saí de Guarulhos, acho que era 4 horas da manhã. Né? Então, por volta de umas 5 e pouco, 6 horas, eu estaria lá na rodoviária Tietê. Por que tão cedo, gente? Porque ele ia trabalhar de meio-dia pra tarde. E eu também. Por incrível que pareça, eu gostava de trabalhar, tá? Não era vadia igual sou hoje, não. Vagabunda, não quero nada, tô brincando, gente. Quero nada com nada. E a gente se viu, se conheceu. Aí combinamos. Deu tudo certo. Entendeu? Combinamos de eu conhecer a família dele. Como que você vai imaginar que um cara que leva você pra conhecer a mãe, o pai e os irmãos, que ele é casado? Aí tá, a gente se conheceu, conversou. Tomamos um café porque tava com fome, fome de Satanás. E fomos nos vendo, fomos ficando, namoramos. Chegou uns 2 meses depois, eu fui conhecer a família dele. Família, gente fina pra caramba. Pessoas humildes. Humildes assim, como que eu posso explicar pra vocês? Pessoas sem frescura, sabe? Com esse negócio de etiqueta, disso, daquilo. Pessoas... Gente da gente. Eu amei. Ele tinha ido trabalhar, né? Claro, ele me levou até a casa da família dele, conversamos um pouco. E ele precisava sair para trabalhar, e eu tava de folga. Aí eu fiquei com a mãe dele, um amorzinho de pessoa. Aí o pai chegou do serviço depois, a gente ficou conversando, os 2 irmãos de menor, né? E, enfim, eu me dei bem com todo mundo. E o namoro continuou. Na minha cabeça, ele era solteiro, porque ele disse que era solteiro. E a família dele não comentou nada comigo. Também não cheguei a perguntar, porque assim, se eu fui conhecer o pai dele, a mãe, a família, até a irmã casada que morava perto de lá, eu conheci.
que eu ia imaginar isso? O que acontece? Ele tinha uma mulher, a esposa mesmo, e tinha filho ainda. Mas não era na cidade da mãe. Entendeu? Era próximo do local onde ele trabalhava, que era um pouquinho distante dali, né? E eu só fui descobrir isso numa vez que ele me levou o final de semana para passar o final de semana na casa dos pais dele. E um telefone tocou dentro da estante que ficava a televisão. Aí eu falei assim, sogra, eu acho que esse é o celular. Ela disse, não, meu celular tá aqui. Eu falei, oxe, o negócio vibrava que só poncha quando tocava. E a luzinha acesa, eu falei, oxe. Aí, gente, eu perguntei assim, não é do seu menino não? Que é o filho dela. O outro, menor de idade. Ela disse, não. Não é do Lucas, não. Eu disse, eita porra. Aí ela falou assim, atende aí pra ver quem que é. Eu atendi. Abri a porta do armário da estante e atendi. Aí a pessoa do outro lado falou assim, oi amor. Aí eu fiquei assim. Mas que diabo é? Mas eu fiquei calada. Não vou falar o nome, vai ficar muito fácil. Aí falou assim, fulano, chamando o nome do rapaz, né? Você não vem pra casa, amor, esse final de semana? E tipo, eu fiquei sem responder nada. Aí eu desliguei o telefone, né? E depois, gente, eu fui procurar as mensagens. Que naquela época não tinha internet não, era SMS. Eu descobri tudo. Nem a família do cara sabia que eu era casado. Quando ele tava com a família do cara, quando ele tá com a família do cara, não, com a família dele, ele falava pra esposa que estava no trabalho. O trabalho dele não podia usar o telefone celular. Ficava em off. Ai, que lindo! E quando ele estava com ela, com a esposa, ele falava para os pais que estava trabalhando, independente do dia, do horário, ele não atendia ninguém. Só que deu ruim, porque assim, eu li muitas mensagens, mas eu não cheguei a falar para ele que eu tinha pego, que eu sabia que ele era casado. E nem comentei com os familiares. Com um tempo depois eu comentei com a irmã dele, né? O que acontece? Eu fui de novo passar o final de semana lá com ele. Para que eu tava caçando confusão. E do nada assim, ele saiu por volta de umas 8h30 da noite pra uma lan house, porque na casa dele não tinha computador. Eu disse, mas que peste. Me trouxe pra cá pra ir pra uma porra da lan house e me deixar aqui sozinha. Aí eu conversando com meu sogro, com meu ex-sogro agora, né? Aí eu falei, poxa, fulano, né? Tem que ter um pouco de consideração também. Aí ele disse, ali ele não tá jogando não, porque ele achou que ele tinha, na minha cabeça ele tinha ido jogar online, esses joguinhos online. Aí meu sogro falou assim, se fosse joguinho era bom. Ele tá conversando com mulher, que eu sei. O senhor tem certeza disso? Ele falou, tenho. Se quiser que eu te leve lá agora, eu te levo. Aí eu falei, mas você sabe onde é? Ele falou, sei. Eu falei, então me leva.